Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos estudar um gênero que vocês conhecem há bastante tempo, tá certo? No caso, cartaz, ok? E veremos também carta aberta. Não é aquela carta que compomos colocando aí nossas confidências, nada disso, ok? Então, vamos iniciar aí por cartaz. Como eu falei, é um gênero muito conhecido. Mas antes, vamos verificar aqui. Unidade 6, capítulo 2. Você já pode verificar aí no seu material a presença de alguns cartazes, ok? E iremos aí nos aprofundar sobre essa questão. Ah, professor, mas cartaz não há necessidade de estudar, porque como já foi dito, a gente conhece há bastante tempo. Mas é preciso verificar algumas características que acabamos esquecendo, certo? Desses pequenos detalhes e que pode aí fugir um pouquinho das características desse gênero, ou nem apresentar a característica desse gênero, tá certo? Então, muito cuidado com isso, ok? Então, vamos lá. Temos aí, logo no início temos aquelas interrogações para que a gente já possa aí se ambientar aí ao que está sendo apresentado. Valores intangíveis. Você já conhecia a palavra intangível? Literalmente quer dizer que não se pode tocar. Perceber é um termo muito usado em empresas para se referir a bens que não podem ser medidos em valores monetários. Ou seja, intangível é aquele que eu não posso atribuir aí um valor. Não posso dizer que isso aí pode ser adquirido por um valor X. Nada disso. Intangível é tudo aquilo que não podemos atribuir valores, ou seja, ele tem um valor sentimental muito maior, ele supera essa questão financeira, ok? Então vamos lá. Então, quando se diz algo que possui um valor intangível, o que significa isso na vida das pessoas, certo? Então, o que você tem de intangível aí nesse exato momento? O que é que você pode dizer assim, isso aqui não tem dinheiro no mundo que possa comprar? O que seria? O que é que você tem? Imagine aí, tá certo? Então, na vida das pessoas há valores intangíveis. No caso, você tem algo aí realmente, na sua família tem algo intangível, ok? Então pense sobre isso. Existem coisas que não têm preço? Você pode dizer assim, que não existe, aliás, existem coisas que não têm preço, certo? Então pense para que a gente possa discutir um pouco mais daqui a pouco, ok? Os valores artísticos e culturais podem ser intangíveis também? Olha, isso aí vocês podem ter aí diversas respostas. Como vocês viram lá, os valores artísticos e culturais podem ser intangíveis. No caso, o que nós exploramos tinha coisas intangíveis, pelo que nós exploramos na aula anterior. Então, vá pensando aí, ok? A diversidade cultural é também um valor que não tem preço, certo? Então, como você pode observar com as questões que estão que estão aí em evidência na nossa sociedade, a questão aí da diversidade em todos os quesitos, certo? Diversidade cultural, ideológica, religiosa. Então, são valores intangíveis. Então, você pode estar pensando aí, fazer aí uma ligação com tudo que está acontecendo nesse exato momento, ok? Então, o gênero cartaz cumpre as finalidades, sobretudo, de informar, certo? Ele vai trazer informação e também persuadir. O que seria essa persuasão? Justamente ter aí a questão do convencimento a participar de algo, ok? Um cartaz pode vincular dados a respeito de algum assunto. Imagine aí, aqueles cartazes que vocês produziram logo no início do ano, sobre spot, sobre jingle, sobre estilos musicais, tá certo? Imagine aí, será que aqueles cartazes que vocês produziram apresentavam essas características? Informar? Com certeza informavam. E a questão da persuasão, será que atendeu a esse ponto aqui?
Então, como eu falei, olha aí a importância de que é estudar este gênero, ok? Aparentemente fácil, que vocês dizem, podendo dizer assim, eu conheço isso aí desde criancinha que eu faço e apresento. Então, tem que estar atento a essas questões, ok? A respeito de algum assunto, bem como informações a respeito de um acontecimento ou tema, ok? Mais adiante. No último caso, o gênero visa em persuadir as pessoas a participarem do acontecimento anunciado ou aderirem à causa defendida. Do ponto de vista composicional, um cartaz geralmente apresenta aí elementos verbais. Dificilmente um cartaz ele virá apenas composto por elementos verbais. Vocês mesmos podem utilizar os cartazes que produziram, que vocês não ficavam aí resumidos apenas à parte verbal. Sempre gostavam aí de colocar uma ilustração, ok? Então vamos lá. Um cartaz geralmente apresenta elementos verbais e não verbais, ou seja, trata-se de um gênero que apresenta uma linguagem mista. Mas ele pode ser também o quê? Ele pode ser apenas verbal ou imagético, ou seja, conter só imagens. Mas o interessante é que ele venha aí, tenha a presença desses dois elementos, aliás, a presença desses dois tipos de linguagens, ok? Porque um vai reforçar o outro. O tamanho das letras. Então, como vocês perceberam, se eu estou querendo aí expor algo, se eu estou querendo convencer alguém, certo? Então eu preciso ter uma atenção maior para essa questão nessa questão aí do que eu estou querendo colocar. Então, começando aí, qual seria o tamanho das letras? A posição, tá certo? Que tipo de imagem vai se relacionar bem com o que está sendo colocado? Olha aí a importância, olha aí o cuidado que devemos ter na produção desse elemento, ok? Perdão, desse gênero. Peças desse gênero normalmente são produzidas por profissionais especializados. Obviamente que cartazes que será exposto aí para um público maior, obviamente que devemos procurar um profissional especializado nesse tipo de gênero. Mas, lembrando que qualquer pessoa poderá produzi-lo, ok? Mas, quando se trata de cartazes que podemos aí ver em hospitais, em locais em que tem aí uma grande aglomeração de pessoas, obviamente que eles vão utilizar e contratar o serviço desses profissionais, redatores, publicitários e designers, ok? Onde encontramos esse tipo de gênero textual? Então, nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, principalmente o que podemos até nos deparar daqui a pouco. E em outros locais, como cinemas, hospitais e escolas. Escolas, obviamente que a presença deles é bem mais comum, principalmente no período aí em que vocês estão apresentando alguns trabalhos nas diversas disciplinas, ok? Características do cartaz, a utilização de verbos no imperativo, utilização de linguagem verbal e não verbal, temos aí são textos curtos e sugestivos, adequado ao público, certo? E apresenta aí uma criatividade muito importante. Se você está produzindo um cartaz, deve ser muito criativo. Professor, mas eu não sou criativo. Mas, obviamente que deverá surgir algumas ideias para compor. Ok? Vamos adiante. Preocupação estética, harmonia entre o tamanho das letras e imagens. Fique atento, tanto é que eu destaquei isso aí para vocês. O espaçamento, a utilização de cores. Preste bastante atenção aí no espaçamento que deve ser dado aí entre as palavras, ou até mesmo entre as letras, se você vai utilizar aí apenas uma palavra no seu cartaz, ok? Utilização de figuras e utilização de figuras de linguagem. Então, alguns cartazes poderá contar aí com a presença de figuras de linguagem, ok? Então, temos aí nosso primeiro cartaz. Obviamente que isso aqui estava em inglês e
coloquei aqui para facilitar a compreensão, até mesmo a visualização desse texto, tá certo? Se você realmente quer tocar em alguém, mande uma carta. Olha aí como esse cartaz foi bem interessante, bem criativo. Olha aí a maneira como a imagem está se relacionando com o texto. Vamos ao outro. Queremos transporte público padrão FIFA. No caso, sou um pouquinho mais exigente. Eu gostaria de um transporte público padrão NASA. Imagine aí. Ok, gente? Então, como vocês puderam observar, olha as cores que foram utilizadas. Percebam aí o espaçamento, como estão organizadas as palavras nesse cartaz. Então, tudo isso deve se levar em consideração. Ah, professor, mas o vermelho não vi nenhuma questão aí. Sim, geralmente as placas, elas apresentarão essas cores aí, não é isso? Quando não amarelo, mas sim algumas nas cores vermelhas. Perdão, na cor vermelha. Vamos ao outro. É hora de vacinar. Campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Então, nesse caso aqui, vocês podem perceber que trata-se de um cartaz bem mais chamativo, tá certo? E que podemos ter, aliás, a presença dele a presença desse tipo de cartaz muito comum em hospitais e postos de saúde, ok? Vamos mais adiante. Dessa vez, carta aberta. Como eu falei para vocês, a carta, ela não vai se restringir apenas àquela carta que conhecemos, a carta pessoal. Temos aí a carta aberta. O que contém essa carta aberta? Na carta aberta, ela vai circular em jornais e revistas, impressos ou online. E é destinada ao público em geral. Olha, se está sendo destinada ao público em geral, então, com certeza, ela está tratando de um assunto que é de extrema importância para a sociedade, ok? Diferentemente da carta pessoal, que tem uma pessoa ou instituição específica como destinatária, a carta aberta geralmente é assinada por um conjunto de pessoas ou entidades ligadas a um tema de relevância social e que merece atenção. A carta aberta é um modelo de carta, é um texto epistolar, ou seja, que tem aí como principal característica informar, instruir, alertar e protestar. Então, o assunto aliás, o tema que poderá ser explorado é aí na questão principalmente de informar ou reivindicar, tá certo? Algo aí que não está sendo bem colocado aí e que precisa de uma atenção maior na nossa sociedade. A carta aberta não está reduzida somente a um gênero textual. Por quê? Porque justamente ele pode apresentar aí, ele pode ser instrucional, ele pode contar aí com trechos instrucionais, expositivos, argumentativo ou descritivo, tá certo? Então é muito importante aí perceber essas características. A carta aberta, ela não se restringe apenas às próprias características, ela vai apresentar características de outros gêneros. Tudo bem? Vamos adiante. Então, dessa maneira, a carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo, tá certo? Então, no seu material, você pode até verificar que, a carta que foi colocada aí, carta aberta em defesa da liberdade religiosa e de expressão, tá certo? Então, olha aí o tema de interesse coletivo, ou seja, temos aí o direito, temos aí, e é previsto em lei, o direito aí à liberdade religiosa, certo? O direito de expressão, obviamente que devemos ter cuidado com algumas expressões, porque algumas expressões que vêm aí destruir a imagem de alguém, isso aí já migra para outro, já vai aí para outro aspecto, principalmente aí o criminal, não é isso? Não podemos usar a nossa liberdade de expressão para atacar alguém, então devemos ter cuidado com esses limites, tá certo? E é muito importante estar atento a isso, que, aliás, isso aí renderia um longo debate sobre essas questões de liberdade de expressão. Tudo bem? Então vamos lá.
A carta aberta não é um texto muito extenso, como nós vimos. Olha, é uma carta pessoal, ela é extensa? Obviamente que não, ela é bem breve. Do mesmo jeito será a carta aberta, ela não se estenderá. Até mesmo se você está reivindicando algo, está protestando algo. E se você se estende muito, obviamente que seu público, o público ao qual você está endereçando esta carta, poderá aí se deixar levar pelo cansaço. Obviamente que isso não deveria acontecer, porque já que é do nosso interesse, no interesse coletivo, embora seja um pouquinho extensa, não devia deixar aí de ter a importância de verificar tudo que está sendo colocado, ok? Então vamos lá, geralmente são veiculados em meios de comunicação, televisão, rádio, internet, entre outros, ok? Sendo que os assuntos mais abordados apontam aí para quê, gente? Olha aí, um problema de demanda da comunidade, como eu falei para vocês. Embora alguma ou outra carta venha a ser um pouquinho extensa, não deixe de verificar, de ler todo o conteúdo dela. Por quê? É de interesse mútuo, gente. Muito importante verificar o que está sendo colocado. A estrutura de uma carta aberta, título. No título, geralmente ela vai acrescentado aí um título que indica a quem será destinada a carta, no caso aí, comunidade, associação, instituição, organização, entidade. Você pode até verificar essas características no texto que está no seu material. Você pode ir até acompanhado nesse exato momento, você pode pegar o seu material e verificar toda essa característica, tá certo? Na página 27. Outra coisa, a introdução. A introdução, tal qual o texto dissertativo, ela apresenta o quê? A introdução, tá certo? Então, temos aí o título, endereçado aí à comunidade, endereçado aí a algumas organizações, entidades, autoridades municipais. Mas, não esqueçam disso, por se tratar aí de um texto dissertativo, obviamente que vai apresentar aí características de textos dissertativos, introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo bem? Então vamos lá. O desenvolvimento, segundo a proposta da carta, nesse momento serão apontados aí os principais argumentos e pontos de vista referentes ao assunto abordado. Qual seria aí os argumentos que está aí presente nesse texto, Carta Aberta em Defesa da Liberdade Religiosa e de Expressão? Verifique quais seriam os argumentos. Qual seria o ponto de vista sobre o que está sendo abordado? E a conclusão, momento de arrematar a ideia e sugerir alguma ação. Então, como é que está sendo arrematada a ideia nesta carta? Qual seria a solução para o que está acontecendo? Verifique isso aí, tudo bem? Você pode estar atento ao que está colocado nesse texto, tudo bem? E a despedida, com saudações cordiais e assinatura dos remetentes. Lembrando que a carta aberta é assinada por mais de uma pessoa, ok? Então fique atento a essa questão aqui. Remetentes, a despedida, a assinatura dos remetentes e a despedida finaliza a carta aberta, ok? Então, turma, é isso. Chegamos ao final. Vocês perceberam aí que são dois gêneros muito interessantes, que são gêneros aí que merecem uma grande atenção, principalmente aqueles que a gente achava que conhecia tudo, mas na verdade precisamos estar atentos aí a algumas questões, ok? Então, é isso. Tchau, até a próxima aula.